Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para o nosso podcast, videocast, e nós vamos conversar hoje sobre um tema pelo qual eu sou extremamente apaixonado, que é a transformação digital e a cadeia de valor. Ou seja, dentro das organizações hoje existe um elemento importantíssimo que é a transformação digital. E sobre ele nós vamos falar, ok? Bem, quando nós falamos em transformação digital na cadeia de valor, logicamente cabe aqui uma explicação bastante interessante do que é cadeia de valor. Paulo, quais são as atividades da cadeia de valor? Ou quais são as atividades que realmente trazem valor para a cadeia? Então, tem uma série de atividades que elas são fundamentais. Não que outras não sejam, mas tem algumas que elas trazem um valor agregado substancial para clientes e para a organização. E quais são essas atividades? Nós podemos começar lá desde o momento em que você idealiza, você fomenta, você desenvolve um novo produto. Então, o elemento desenvolver produtos, ele é fundamental. Outro, dentro ainda, agora já ingressando na cadeia de abastecimento supply chain, nós estamos imaginando o seguinte, ok, eu tenho um produto, mas quem é que pode me fornecer os insumos necessários para esse produto? A partir daí, quando eu tenho esses insumos necessários, eu fiz o sourcing, né? O pessoal fala strategic sourcing ou sourcing estratégico, quais são esses elementos que eu posso usar, ou esses componentes, ou insumos que eu posso usar lá na minha manufatura. Portanto, a manufatura tem uma série de outras atividades que são essenciais à cadeia de valor. A partir daí, nós vamos para um outro elemento que é fundamental. E quem é? É o marketing. Ou seja, o marketing tem uma característica muito importante, tanto que, se nós olharmos para grandes autores de supply chain, eles têm uma tendência, uma derivação também de explorar o lado de marketing. Ou seja, como é que você olha a supply chain do ponto de vista de marketing e vice-versa, porque isso é realmente muito importante. A partir daí, um outro elemento, olha, eu estou falando da cadeia de valor, né? Um outro elemento importante é a parte de distribuição. Ou seja, eu posso desenvolver o produto lá no final, eu posso produzir, posso fazer marketing, mas se eu não vender e distribuir, não faz sentido nenhum. Então, tem todo um processo. Aliás, dentro de marketing, nós temos vendas também, que é uma outra atividade de muito valor. A gente acaba colocando essa função de vital importância, que é vendas, junto com marketing. E, no final, nós temos o que nós chamamos de pós-venda, né? E principalmente algumas empresas sobrevivem disso. Imagine vocês, por exemplo, as áreas de manutenção de uma indústria automotiva, de uma indústria de tecnologia que produz computadores, impressoras, de celulares. Então, esse after marketing ou serviços posteriores, que a gente chama, né, que combina, aliás, tem muita empresa que tem dado uma relevância muito grande exatamente para combinar as atividades essenciais dela com essas atividades de pós-venda, de manutenção, que muitas vezes o cliente ou o consumidor precisa disso, né? Então, esses são os elementos. Explicado é isso. Quando a gente fala de distribuição, logicamente, nós estamos encaixando logística aí. Os apaixonados pela logística podem estar sentindo falta dessa palavrinha, então nós estamos encaixando aí dentro. A partir daí, quando nós falamos de transformação, eu gosto de usar alguns itens interessantes. O que é, ou quais são os elementos que a gente precisa considerar quando a gente fala de mundo digital? Afinal de contas, o que é um mundo digital? É um mundo onde a gente faz o uso, ou o melhor uso, da tecnologia dentro da nossa organização. Mas esse uso da tecnologia ele deve ser inteligente. E como é que ele começa a ser inteligente? Eu uso uma expressão que eu gosto muito, que é muitas vezes nós precisamos destruir aquilo que nós fazemos e reconstruir, ou seja, reinventar aquilo que nós fazemos dentro da cadeia de valor. E isso é muito importante porque nós não podemos reinventar em cima de processos
que não são condizentes com a realidade, são processos morosos, são processos não otimizados, processos que não agregam valor. Então, muitas vezes é importante destruir, ou seja, vamos começar do zero esse negócio aqui. E pode ser parcial, não precisa ser end-to-end. Começa por partes, entendendo como é que você pode destruir. Ou, se você for olhar, eu vou dar um exemplo, eu gosto de usar um exemplo muito característico, o Uber. O Uber é um exemplo destrutivo e de reinvenção, reconstrução. Por quê? Quando nós precisávamos de um táxi, o que é que nós fazíamos antes? Íamos lá, ficava na calçada, abanava o braço, né, e pedia para um táxi parar. Com a vinda do Uber, por exemplo, nós fazemos isso pedindo lá pelo celular. Né? Ou seja, nós preenchemos lá alguns dados, cadastramos e tal, e à medida que você precisa, você pede digitalmente para que um carro venha te buscar. Então, isso é na realidade, uma destruição de um modelo e a reconstrução de um outro modelo. Pode parecer um exemplo muito simples, muito característico, mas é isso. Quando a gente fala de reconstrução, é exatamente para esse lado que nós estamos olhando. Um outro ponto interessante, onde a gente pode aplicar a transformação digital, é exatamente no relacionamento com o cliente, ou relacionamento com as diversas organizações que existem ao redor da nossa organização. Né? Quando eu digo isso, eu não estou dizendo só em relação aos fornecedores, eu estou dizendo em relação a clientes, estou dizendo em relação a consumidor, estou dizendo em relação ao operador logístico, ou seja, tem vários players na cadeia, ou pode ser uma extensão da minha própria organização, né? Uma filial, né? Ou áreas que devem ser integradas. Então, essa tomada de decisões que existem dentro desse processo que viabiliza essa gestão do relacionamento, ela é muito importante. E aí, o que acontece? Há dois elementos importantes. O primeiro deles olha, eu estou um pouco animado aqui para falar sobre esse assunto, engajamento e transparência. Ou seja, a partir do momento em que eu sou transparente e eu estou compartilhando minhas informações na cadeia, né, na cadeia de valor, eu estou, de certa forma, também trazendo o engajamento das organizações e das pessoas que participam dessa cadeia de valor. Isso é importante, não é sonho, né, mas é alguma coisa para ser efetivamente trabalhado. O outro ponto que eu considero muito nessa característica da cadeia e a sua transformação digital é quando eu desenvolvo um produto, ou mesmo desenvolvo um serviço, não necessariamente só o produto, né, tangível, nós temos coisas intangíveis acontecendo. Aliás, o exemplo do Uber é um intangível. Mas quando eu desenvolvo um produto, que características eu coloco ao redor desse produto, não necessariamente nele. Quando a gente pensa em transformar digitalmente um produto, nós estamos pensando em botar um chip no produto. Não, não é isso. Né? Esse produto ele pode vir acompanhado de uma série de elementos digitais, dentro do ponto de vista do próprio produto per se, né? Ou de elementos funcionais, como, por exemplo, como obter o produto, né? As características de composição do produto, a viabilização de qualidade desse produto, certificações desse produto, como é que eu me relaciono com o cliente final em relação a como vender esse produto para esse cliente final. Então, tem algumas características que são importantes e que muitas vezes a gente já está bom, eu tenho um produto, agora digitalmente, como é que eu vou operacionalizar, como é que eu vou vender, o que vai acontecer com esse produto, né? E aí vem um outro ponto interessante que eu costumo dizer, e as pessoas normalmente não têm tido a criatividade suficiente para encampar esse elemento que eu tenho apregoado praticamente em todas as minhas conversas. Modelo de negócios, gente. Criatividade suficiente para nós embarcarmos na criação, na inovação, no sentido de reconstruir com novos modelos de negócios. É aquilo que nós falamos do podcast passado, ou seja, ter habilidades funcionais dentro da organização que permitam a gente criar nesse sentido aí. E aí me chama a atenção um outro ponto, que é o seguinte, para eu administrar a minha cadeia, muitas vezes eu preciso saber o que está acontecendo na cadeia, do ponto de vista digital, ter visibilidade e
em tempo real, saber se você está entregando aquele produto para o seu cliente final, para o seu consumidor final. Então, monitorar um pouco isso. Existem alguns produtos de tecnologia no mercado que são extremamente importantes. Eu conheço um que me foi apresentado recentemente, que é a iTrack, a iTrack Brasil, se não me falha a memória aqui, o nome da empresa, iTrack Brasil. Né? Eles têm um produto interessante exatamente para dar essa visibilidade. Tem outros no mercado, logicamente, né? Estou aqui aberto até que as pessoas me procurem, me apresentem os seus produtos. Mas o iTrack eu conheço, é um bom produto. Né? Então, e vale a pena, às vezes, a gente entrar nessa seara para entender um pouquinho melhor esse processo da transformação e o que pode tornar visível nesse processo todo. Tem um outro elemento aqui que eu chamo a atenção. Aquele que for possível digitalizar, vamos digitalizar. A impressão 3D é uma realidade. Né? Alguns anos atrás era um sonho, a impressora era muito cara. Hoje a impressora ela é mais barata e está acessível às empresas a pensarem em como utilizar a impressão 3D. E tem muita empresa utilizando a impressão 3D, até porque ela viabiliza uma série de componentes dentro da organização que tornam a organização, até certo ponto, mais independente, né? Em relação a uma série de coisas. Então, a impressão 3D na área de manufatura, ela tem tido uma participação bastante interessante. E não poderia faltar aqui, eu estava até deixando passar, mas o conceito da indústria 4.0, né? Então, hoje em dia, tudo é 4.0, né? Então, tem supply chain, logística 4.0, RH 4.0, líder 4.0, mas a indústria 4.0, com a robótica, com a automação e tudo mais, ela, logicamente, faz a diferença no mundo atual. E você não necessariamente precisa ir holisticamente ou totalmente para a indústria 4.0. Você pode ir olhando as suas áreas, né? E aí me chama a atenção outro elemento importante da transformação digital e que a gente pode usar dentro da nossa empresa, seja de serviço ou outro segmento de mercado, que é o crowdsourcing. O que é o crowdsourcing? É você, por exemplo, transportar peças, elementos, pacotes, produtos finais via pessoas normais, usando as redes sociais. Isso já existe. Né? Eu não estou aqui criando. Então, é o crowdsourcing que é importante. Agora, logicamente, dentro da organização, e é importante eu mencionar isso, existem muitas resistências a essa mudança. E essas resistências, elas são perniciosas, são maléficas, e nós precisamos trabalhar muito bem esse lado aí. E criar, muitas vezes, um roadmap de transformação digital, ou seja, uma caminhada, uma jornada, fazer um diagnóstico na organização. Eu conheço algumas empresas, inclusive, que fazem esse diagnóstico para nós analisarmos como é que nos posicionamos. Né? Tem, inclusive, um grupo de pessoas da Inova Business School que faz esse trabalho de diagnosticar a empresa para ver o quanto ela está preparada para a indústria 4.0, mundo 4.0, jornada 4.0, com um olhar de indústria 4.0. Então, essa transformação digital, e tem um elemento importante aqui também, que estamos aqui no finalzinho, mas que eu precisaria falar, que é exatamente mudança de mindset e aquisição de skills, ou treinamento de skills. As pessoas precisam estar preparadas. Né? Pessoas encaixotadas, logicamente, não vai ter essa visão abrangente, estratégica e digitalizada que nós estamos buscando. Né? Pessoal, espero que eu tenha ajudado. Né? É curto o nosso bate-papo, é um podcast para refletir, né? Mas nós trouxemos aqui mais um pouquinho para pensar, mais algumas ideias para a gente refletir. Tá bom? Para o infinito e além.